de amor, queremos te agradecer por mais um sábado, por estarmos aqui reunidas e reunidos, ainda que na distância, mas podendo nos conectar de alguma forma umas com as outras e também contigo através disso. Senhor, tu nos deu um movimento há 35 anos atrás e nós somos gratas por poder fazer parte dele e que a gente possa honrar essa posição, esse privilégio de entender mais de ti, de ter as chaves para entender o teu caráter e também a obra que tu está fazendo no mundo. Abençoe nosso estudo hoje, que teu Santo Espírito esteja com a gente, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado para todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês. Para quem já viu, né, o título do meu estudo, imagino que a maioria, é Metodologia, Ciência e Arte. E essa ideia, né, veio especialmente de um estudo que teve na Campal, na última Campal, pela Lili. Ela fez um estudo um pouco sobre metodologia. Enfim, fez uma revisão geral, que eu acho que faz muito bem a gente rever e relembrar. E só um detalhe, eu não sei se a minha tela está fixada, mas não aparece para mim. Mas, enfim, continuando. Então, teve essa Campal em que a Lili, né, recentemente, final do mês agora, ela fala um pouco sobre metodologia, faz uma revisão geral, que a gente vai fazer um pouco hoje. E um pouco antes eu estava conversando com a Rayane Riff, eu acho, o sobrenome, mas a Rayane do Rio, e a gente estava falando sobre várias coisas, falando sobre metodologia e tal, e eu achei muito interessante que logo em seguida, né, na Campal, foi explicado um pouco sobre esse tema, porque é algo que em algum momento a gente falou muito, o movimento sempre, de alguma forma, está permeando nossos estudos, né? A gente só está aplicando metodologia, mas eu acho bom a gente voltar e fazer uma revisão e relembrar como que né, claro, é só um estudo hoje, a gente não vai conseguir ver, por exemplo, todas as regras e todas as ferramentas que a gente usa, só que eu acho interessante essa revisão. E, além disso, eu vejo que a gente está num ponto de inflexão, de alguma forma, no movimento, porque a gente sabe que a gente está muito perto do decreto dominical, né? O próximo marco da nossa linha, mas, ao mesmo tempo, talvez nós já estejamos no decreto dominical, porque a gente tem, acho que o Grupo do Brasil sabe muito isso, que a gente tem duas perspectivas, de alguma forma, né, sobre essa questão sobre o período que a gente vive, o decreto dominical. A gente tem os estudos do Pedro, que ele está falando que o decreto dominical vai ser em 2025 e tal, o que vai acontecer após as eleições. E a gente tem os estudos da Terry, que a Carol já apresentou, então acho que boa parte de nós já teve algum contato, que ela está falando que o decreto dominical teria começado, o marco seria em julho de 2024, enfim, né? O Pedro usando o Atos 27 diretamente, ela usando a partir de Atos 27, né? Indo para a linha de Pirro e tudo mais, todos esses acontecimentos. E os dois estão usando metodologia, os dois estão, né, buscando algo com base nessa mensagem, buscando estudar com base no que a gente costuma fazer nessa mensagem. Então, por que a gente chega em conclusões diferentes? Por que será que os dois não tem como os dois estarem certos, mas será que daria para conciliar esses dois estudos? Ou será que os dois podem estar errados? Eu não sei, e essa é uma questão que eu realmente estou abrindo as minhas questões e minhas perguntas, que eu não tenho resposta, acho que talvez ninguém tenha, se alguém tem uma sugestão pode falar, mas eu acho que é interessante a gente voltar para a metodologia para a gente lembrar como que a gente chega nas nossas conclusões, qual que é o caminho, né? Porque a metodologia é o caminho, não é simplesmente as conclusões. Eu acho que é importante a gente fazer relembrar qual é esse caminho, quais são as ferramentas que a gente usa e tudo mais. Então é isso, a gente vai, né, fazer uma revisão, usar algumas coisas que estavam no estudo da Lili. O objetivo aqui é que a gente discuta juntas e juntos esse tema. Eu acho que esse é o objetivo né, os objetivos dos nossos estudos locais, é que a gente possa aproximar alguns temas e ter um debate de ideias. Então eu conto com a participação de vocês, por favor. Lembrando que é para debater e discutir, eu não estou querendo
respostas certas, perfeitas, é para que vocês deem a opinião de vocês. Então, tá. Primeiro, uma coisa que eu gostei muito de uma definição de hermenêutica que foi trazida pela Lili, e que, né, que a gente pode acessar, mas eu nunca tinha visto, é de que a hermenêutica seria a ciência e a arte da interpretação. Hermenêutica, eu lembro quando eu entrei no movimento, já deu um estudo sobre hermenêutica. Quando eu entrei lá em 2017 no movimento, a gente dizia que hermenêutica vinha dos deuses, era uma coisa que a igreja usava que estava ruim, que era errado e tal. Mas depois, acho que em 2020, não sei se um pouco antes, 2019, 2020, o Parmenter vem trazendo e falando que, na verdade, é uma maneira válida e importante para estudar o texto bíblico, para usar metodologia. Então, é algo que a gente também mudou nossa concepção ao longo do tempo e estudou mais detalhadamente em 2020 com o Parmenter. Então, seria a ciência e arte da interpretação. Pode ser interpretação de texto, de verbal, não verbal, então é uma coisa ampla, e a exegese seria mais para textos escritos, né? Mas eu vou botar aqui interpretação como um todo. E eu achei muito interessante essa certa forma, dicotomia, né? Ciência e arte. Porque o que é uma ciência? Ai, beleza. Falar mais de para cá. Obrigada. O que é a ciência? Qual é a característica da ciência e quais são características de uma arte? Como que isso... Quais são as suas diferenças, talvez similitudes? Se alguém quiser participar. A ciência tem a característica de ser bastante objetiva. A ciência tem métodos, tem coisas bastante claras, bastante estritas, digamos assim, para serem seguidas, né? Enquanto a arte, ela abre um espaço para subjetividade. Então, quando a gente vai para interpretar textos, né, e a metodologia, ela vai ser buscar significado de palavras, usando regras para isso, para interpretar textos, então ela de alguma forma está dentro dessa hermenêutica, que é uma forma de interpretação de texto, né, buscando o significado das palavras. Ela usa regras, mas ao mesmo tempo ela abre um espaço para subjetividade, porque às vezes cada pessoa que for fazer o mesmo trabalho, ela vai ter uma visão um pouco diferente e vai depender de alguma forma, vai ser impactada pelo background, né, e pelo contexto de qual essa pessoa veio, os conhecimentos prévios dessa pessoa. Isso, de alguma forma, também tem a ver com a ciência, porque eu coloquei aqui, é um quadro que a Lili coloca no estudo dela, ela diferencia a pesquisa científica e a pesquisa bíblica, mas basicamente os 5 passos seriam os mesmos. Por exemplo, o primeiro seria conhecer o background, conhecer um background, como ter um contexto. Qual que é a importância disso? Qual que é a importância de eu vou me aproximar de um texto, eu vou me aproximar de um estudo, de uma passagem, do que seja, eu ter o background. A gente usa isso no movimento? Estão tímidos. A gente acabou de começar o estudo, mas se vocês quiserem se animando para responder, o que vier na cabeça de vocês vai ajudar bastante para a gente ter uma discussão melhor. Mas, basicamente, para não fazer uma aplicação errada, a gente usa o background, a gente usa o contexto, porque ele vai nos colocar em algum lugar. Se a gente pensa na ciência, né, na pesquisa científica, um pesquisador ele quer pesquisar sobre um certo tema, sobre um antibiótico, por exemplo. Ele tem que chegar para estudar
um possível antibiótico novo, digamos assim, já sabendo que é um antibiótico, já sabendo quais as funções, já tendo um monte de uma construção anterior, então ele vai buscar coisas específicas, porque uma pesquisa ela é específica, então você tem que ter um conhecimento anterior para conseguir chegar nesse ambiente, digamos, isolado para chegar a conclusões, né? Então é muito importante esse background. Sim, e no movimento exatamente a gente contextualiza em termos de dispensações, o que a gente está querendo falar, para quem foi escrito, qual que foi a aplicação original. Então a gente tem que entender. Mas eu vou dar um exemplo a partir da primeira regra de Miller, que eu percebo que a gente tem o background simplesmente da gente fazer parte de um movimento, a gente tem uma série de marcos, uma série de temas e conteúdos bem claros, faz com que quando a gente se aproxima de um texto bíblico, né, com esse objetivo de pesquisar, a gente já tem um contexto que de alguma forma nos guia. A partir disso, a gente vai formular uma questão, né, uma hipótese ou uma teoria do que a gente acha, às vezes, que aquele texto está relacionado, e a partir disso, conseguir dados seguindo métodos. Então, seguindo o método na ciência, seria uma estratégia experimental, né, que você vai seguir passo a passo. Primeiro você vai fazer tal coisa, depois tal coisa, uma de cada vez. E no nosso caso, essa estratégia experimental seria a metodologia. Né? Então, a gente aplicar toda essa metodologia que a gente conhece, acredita que a gente vai ver um pouquinho mais hoje, com o fim de chegar em conclusões e ver se aquilo que a gente estava pensando está certo ou não. Então, você vai analisar os dados no final, com a informação que você obteve, né, através da metodologia. Você pode chegar em duas conclusões. Que você confirmou a sua hipótese, a questão que você levantou, ou você não a confirmou, você a contrariou, às vezes, através das conclusões que você chega. Isso é muito importante para a questão de honestidade. A gente precisa ter honestidade intelectual nesse processo, porque nem sempre a questão que a gente formula, que a gente idealiza, imagina, até pelo nosso background, ela vai ser confirmada. Então, a gente precisa ser fiel e sincero e cuidadoso no uso da metodologia e aceitar as conclusões que vão vir a partir disso, mesmo que elas não confirmem nossas ideias premeditadas, né? E por último, a gente tem a ideia, a opção de compartilhar esses conteúdos, né? O que geralmente acontece na ciência com publicação de artigos científicos e tudo mais. E aqui no movimento, a gente geralmente, né, faz vídeos e difunde material em relação a isso. Agora, a nossa metodologia. O que a gente usa de metodologia, digamos assim? Quais são as linhas gerais, digamos assim, que englobam as regras que a gente usa? Justaposição. Sim, eu estou procurando mais ideias gerais. Por exemplo, as regras de Miller. Justaposição, ela estaria nas parábolas. Né? Aqui. As regras de Miller. Uma outra seria a hermenêutica, que de alguma forma ela se complementa e ela também engloba, né, a metodologia como um todo. E como o Gabriel colocou justaposição, a gente pode se referir a parábolas aqui, que é uma forma de justaposição. Mas tá, todo esse movimento, de alguma forma, ele foi fundado a partir de um entendimento das regras de Miller. É importante a gente estudar através das regras de Miller. Eu lembro que isso era bastante falado, era bastante reforçada a questão da metodologia, porque foi como os milleritas teriam chegado, né? Miller inicialmente chegou à conclusão do tempo do fim, as profecias que vieram, né, foram abertas no livro de Daniel, ele foi interpretado pelo movimento millerita através das regras de Miller. Então é o que a gente deveria seguir hoje. A hermenêutica vem nesse sentido de interpretação de texto, né, dessa arte, ciência de interpretar textos, e que está englobando de alguma forma as regras de Miller, porque elas são
uma metodologia, uma ciência de alguma forma das regras de Miller, exatamente. Ellen White endossa as regras de Miller. Eu acho que, se eu não me engano, o texto que ela usava, eu me lembrei agora, ela usava algum texto que falava que associava quem estaria estudando nos fins dos tempos com as regras de Miller. Era algum texto nesse sentido, eu não vou achar ele agora, mas então ela endossa de maneira assim bem, eu acho que enfática a importância da gente estudar através dessas regras, e também o estudo de parábolas, né, que também está incluído nisso, que a gente, inclusive a regra número 9 de Miller fala sobre a existência de parábolas e o que elas são, essa questão da justaposição, da comparação, que a gente vai ver um pouquinho melhor hoje. Sim, durante as regras como o pai Miller, A gente vai começar vendo a primeira regra de Miller, né? Fazendo uma pequena revisão. Logicamente, a gente não vai ver as 14 regras de Miller. São 14 regras de Miller e são 7 regras de hermenêutica. Essas 7 regras, o Parminder trouxe elas num estudo em 2020, no Zimbábue. E talvez tenha trazido em outros momentos, mas esse foi lá que eu fui para fazer esse estudo, para achar essas regras. Então, a gente vai olhar algumas coisas, claro que não tudo, mas começando pela regra número 1 de Miller, que diz assim: cada palavra precisa exercer sua devida influência sobre o assunto apresentado na Bíblia. Então, cada palavra tem que ter sua devida influência, cada palavra tem sua importância de alguma forma, mas precisa ter sua devida influência, ou seja, não é que todas vão ter a mesma influência, cada palavra vai ter uma específica, algumas vão pesar um pouco mais, algumas vão pesar um pouco menos, e isso vai, de alguma forma, de cada leitor conseguir identificar quais palavras têm mais peso, digamos assim, quais palavras são as centrais naquele verso e vão ser determinantes para a gente entender aquele tema. Por exemplo, se a gente vai para a mensagem do clamor da meia-noite, a gente pode ir para Atos 27 e 27. Quem quiser abrir. Atos 27 e 27. Que parece que foi o verso que a Tess inicialmente chegou para depois abrir, né, Atos 27 e toda essa mensagem. Atos 27 e 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Ou seja, chega num verso, sabe que cada palavra tem que exercer sua devida influência. Nesse verso, quais palavras que tiveram mais peso para Tess? Foi à meia-noite. Claro. Isso. Carol, isso, à meia-noite. Eu acho que o Renildo abriu o microfone, queria falar? É a mesma coisa que a Carol falou, Lara. Ah, beleza. Alguma outra? Os 14 dias também. Ou dia 14. Deixa eu ver. 14ª noite. 14ª noite. E o fato de ser Atos 27 também. Mas por que isso se conformou dessa maneira? Como que a Tess chegou em Atos 27 e 27? Ela justamente estava procurando a palavra meia-noite. Acho que ela começou nos estudos em 2016, 2017. E ela estava procurando o significado da meia-noite, né? Do clamor da meia-noite, que foi só em 2021. Então a gente estava ainda longe, né? Então ela queria saber mais sobre esse tema, foi procurando na Bíblia onde tinha essa palavra e ela chegou na palavra meia-noite, que era de Atos 27 e 27, e esse número duplo, né, para a gente tinha um significado relacionado ao clamor da meia-noite, então ela foi atraída e deu um peso específico para isso. E tem a questão da 14ª, a 14ª
quarta noite tem uma relação que no clamor da meia-noite foi no dia 14 de agosto que o Samuel Snow chegou para dar o clamor da meia-noite, né? Ou seja, tem várias pistas que parecem ter um peso interessante, um peso importante, mas tudo isso por quê? Eu acho interessante como que isso se encaixa nessa estrutura aqui de como funciona, né, uma pesquisa científica, uma pesquisa bíblica. Ela já tinha um background, então ela queria entender o background de todo o movimento adventista como um todo, né, mas agora o movimento entendendo que a gente estava também vivendo uma linha e que iria se cumprir o clamor da meia-noite, fez com que ela fosse investigar em relação a esse tema e ela chegou nesse verso. Então, ela já veio com esse background, então ela deu o peso devido a essas palavras, de acordo com o background que ela já tinha, e a questão que ela formulou foi que Atos 27 deveria dizer algo em relação ao clamor da meia-noite. Ele ia estar contando sobre essa história, ele ia estar dando mais luz sobre essa história. Então, ela vai começar a conseguir esses dados seguindo métodos. Então, ela vai lá para os primeiros versos e começar a ver o significado de cada palavra, fazer esse mesmo processo em cada verso e entender como isso poderia se encaixar e ser realidade na nossa história, né? Ter essa aplicação. E ela chegou, analisou os dados e viu que realmente tinha sentido, né? A mensagem da 27 que a gente vê até hoje que faz tanto sentido e que segue a metodologia e que traz muita luz sobre esse tema. Então, ela chegou e compartilhou essas conclusões que ela tinha tido, mas tudo começando com um verso, com dar o devido peso às palavras dentro de um verso, formular uma teoria a partir disso, ver se confirma. Ela foi usando a metodologia, foi vendo que foi se confirmando, e aí se formou toda a mensagem. Aqui, o Gabriel comenta que ele botou o texto que eu estava comentando do Ellen White em relação às regras de Miller. Aqueles que são empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as escrituras de acordo com o mesmo plano que o pai Miller adotou. Né? Então, a gente dando a mensagem do terceiro anjo e usando, às vezes, as regras de Miller. Por isso, a devida e demasiada importância disso também. Então, tá, a gente consegue entender isso, né? Como isso é feito usando um verso. Mas não pode ser feito só usando versos propriamente dito. Se a gente for, por exemplo, para a segunda emenda, que o Parminder deu alguns estudos em relação a isso, há uns meses já, mas foi esse ano, da segunda emenda, não sei se vocês lembram ao que se refere, mas eu vou ler para a gente, e eu peço que vocês me deem quais são as palavras, digamos assim, mais pesadas dessa segunda emenda, que mais têm sua importância e precisam ser consideradas. Segunda emenda da Constituição Americana, né? Sendo uma milícia bem regulamentada, necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Então, se a gente fala sobre essa segunda emenda, qual que é o peso que a gente deve dar para as palavras? Quais as palavras devem ter mais peso? Milícia e povo. Isso. Obrigada, Carol. O Parminder deu alguns estudos, eu acho que ele estava falando sobre esse tema. E também, obviamente, o porte de armas, né, que é o tema, basicamente, da Constituição. Então, a partir disso, ele traz uma série de questionamentos, faz vários estudos em relação a isso. Só que o que eu acho importante é a gente entender que essa metodologia, elas não são úteis e necessárias não só para a gente entender o texto bíblico, mas são uma forma de pensar, de estudar, de entender e interpretar diferentes temas. Ou seja, a segunda emenda, claro que a gente vê que tem um valor, mas não foi a intenção de Guilherme Miller que a gente estudasse a segunda emenda americana através das regras dele, mas a gente sabe que a gente consegue utilizar de métodos semelhantes para estudar também outros textos e para
às vezes até pensar, argumentar. Então, a metodologia como um todo, ela é uma forma de pensar e de olhar para o mundo de alguma forma que nos permite, às vezes, até ser mais honesto intelectualmente, entender melhor e de maneira mais clara algum tema. Inclusive, o Gabriel comentou que o Anselmo para mim deu uma repreensão porque a maioria não acertou durante o estudo, e ele falou sobre a importância da leitura e tudo mais. Esse ponto de ter um background, de chegar, você chega na segunda emenda, você deveria, se você quer interpretar ela, se você quer entender esse tema, quer selecionar as palavras mais importantes, deveria ter um background de leitura, um conhecimento antes para chegar e realmente poder interpretar e entender melhor, ver o que é mais que ênfase dar para cada coisa, né? Porque realmente eu admito que eu não tinha conhecimento nenhum desse tema e eu fiquei assim, não, sem saber para onde ele queria ir, porque eu não tinha o conhecimento. Então eu acho que é algo que é muito importante, esse conhecimento prévio antes da gente chegar e abordar um tema que a gente ainda não tem conhecimento nenhum, né? Mas agora, voltando um pouco para o que acontece em Atos 27 e 27, eu, olhando as regras de Miller, né, as 14 regras, eu me deparei com a regra 11 e me gerou algumas questões, por mais que, de alguma forma, não fossem difíceis de solucionar, mas eu queria trazer aqui para gente. A regra 11 diz assim: se uma palavra faz sentido do jeito que está e não faz violência às simples leis da natureza, deve ser entendida literalmente. Caso contrário, figuradamente. Então, eu gostaria que agora que alguém participasse com a sua opinião. Então, uma palavra, quando ela faz sentido do jeito que ela não vai violar as leis da natureza, ela se entende literalmente. Mas aí, se ela faz violência às leis da natureza, se é algo aberrante, um dragão, enfim, uma mulher vestida do sol, aí figuradamente ela deve ser entendida. Mas, se a gente olha para Atos 27, se a gente... Por que não acho que é tão simples, Gabriel? Eu acho que a gente interpreta de uma maneira bem diferente, né? As histórias naturais, né, que toda a Bíblia contém, todas elas se tornam parábola para nós. Né? Então, a história de Atos 27 não fere as leis da natureza em momento algum, mas a gente interpreta ela de forma simbólica por completo. Não? O navio se torna um símbolo, né, para uma nação e assim diante. Os ventos, né, representam forças, poderes, religiões e então eu acho que tá bem longe dessa regra. Uhum. Eu acho que a gente tem que agora usar as regras de Miller e hermenêutica para as regras de Miller, porque se a gente for entender o que o Miller estava falando quando ele estava escrevendo essas regras, essa regra em especial, ele estava pensando no contexto em que ele estava, do movimento Millerita estava, recém tinha aberto Daniel e Apocalipse para eles. Então, eles estavam tentando entender o que Daniel e Apocalipse estavam dizendo. Então, ele está olhando para isso, ele está direcionado nessa visão, a visão de pegar um texto que é Daniel 11 e colocar ele inteiro. Se ele inteiro é espiritual, então eu vou ter que interpretar ele inteiro espiritualmente. Eu não posso uma hora ir para o espiritual e ir para o literal, que essa confusão podia acontecer naqueles momentos. Assim como a gente faz isso quando a gente está em Atos 27, a gente trata ele, eu deveria tratar ele como um todo, de maneira espiritual e não uma hora espiritual, outra hora literal. Então, seguir essa linha, né? Por exemplo, que não é só a gente que faz isso. Se a gente for para Gálatas 4, 22 a 26. Se alguém puder ler para a gente. Oi, Lara, você pode repetir aí, por favor? Gálatas 4, 22 a 26. 22 a 26? Uhum. Então vamos lá. Porque está escrito:
que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 testamentos: o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é mãe de todos nós. Ou seja, o que Paulo está fazendo nesse verso? Ele está Comparando e uma comparação, né? Uma simbologia. exatamente, ele até comenta que é uma alegoria no verso acho que 24, que se entende por alegoria. Então ele coloca alegoria é uma comparação, basicamente ele faz uma parábola, né? Parábolas são comparações, a gente vai ver depois a definição melhor. Ele pega Agar e Sara, que é uma história literal, 2 mulheres, tiveram 2 filhos, a gente sabe todo o contexto, e ele fala que Agar é Jerusalém terrena, e basicamente, por comparação, em contraste a Sara, vai ser a Jerusalém celestial. Sendo que a gente sabe que literalmente não é assim, mas ele coloca, ele justapõe esses 2 fatos e ele faz essa aplicação, e não é a primeira nem a última vez que Paulo vai fazer esse tipo de aplicação. E a gente sabe ele como um discípulo, como um profeta também de Deus, ele tem esse direito, essa autoridade. E nós, como movimento, nos entendemos também nesse direito e nessa autoridade, por meio das regras, por meio da hermenêutica, né? Seguindo uma metodologia, a Bíblia é aberta para a gente como um livro inteiro de parábolas que a gente pode aplicar dentro de certas regras, dentro de certa estrutura, né? Então, por isso que a gente consegue ir para Atos 27 e ver também que é uma história cheia de símbolos para nós e também nos conta de alguma forma a nossa história, né? É isso, se alguém tem algum comentário, pergunta. A gente vai ver a última regra de hoje, mas eu encorajo todo mundo a pegar essas regras e ler, porque eu acho que é bom ter isso fresco na memória. A gente vai ler a regra 5, que diz assim: a escritura precisa ser sua própria expositora, uma regra em si mesma. Esse eu acho também um texto bem claro, bem clássico, todo mundo lembra bem, mas como que a escritura se expõe a si mesma? Nem ideia? Como que a escritura se expõe a si mesma? A gente vai, por exemplo... Claro. Pode falar. Eu acho que, nesse caso, ele está se referindo àquele método de texto-prova, né? De que a gente acaba buscando o significado de determinada palavra dentro da escritura. A gente entende que a Bíblia, ela é um livro coeso, né? De que não se contradiz. Acho que tem a ver com essas questões, assim. Mas eu também fico, assim, pensando e me perguntando, né? Assim, pra gente se questionar de se a gente está fazendo da Bíblia a sua única expositora. Claro que a gente ainda faz isso, mas a gente também usa outros recursos para explicar, né, as coisas como a gente interpreta as coisas do mundo em que a gente vive hoje, né? Não sei se você quer falar sobre isso. Sim. É que esse estudo, sendo bem sincera, me trouxe muitas questões para pensar, mas eu acho que a questão do texto prova é uma, né? As ocorrências da Bíblia, às vezes você vê, rei quer dizer tal coisa, monte quer dizer reinos, e às vezes está ali na Bíblia, claro, mas tem coisas que vêm de um dicionário, da concordância Strong's, né? Que a gente sabe que o Miller usou, então é mais amplo.
nem o Miller ele se isolava de alguma forma a simplesmente achar texto prova. Ele também usava uma concordância que não é exatamente o texto prova, porque você vai ver o significado da palavra. Enfim, isso a gente usa bastante no movimento. Mas eu acho que, de qualquer forma, é válido rever e relembrar quais são as formas, quais são os métodos que a gente consegue entender palavras, entender os significados. E eu acho que isso vale como um todo, porque esse é um ponto, a gente não está mais num momento em que a gente está se limitando simplesmente a ler, estudar, entender a Bíblia ou o Espírito de Profecia. A gente está indo para outros contextos, né? Como eu falei, meio dos Estados Unidos, outras fontes de informação, livros e tal. E é importante a gente entender dentro daquele contexto, dentro daquele autor, daquela autora, daquele livro, daquela visão, o que aquelas palavras estão significando, qual que é a lógica por trás daquilo. Então, eu acho que traz um princípio, essa questão do texto prova, de que a Bíblia, ela expõe a si mesma. A gente, claro, tem outros recursos, por exemplo, as concordâncias, que também vão vir a partir disso, procurar, né, significados como, né, buscando tesouro e cavando um pouco mais por outros meios, mas isso vale para outros contextos, a gente saber entender que livros, autoras, autores, eles falam de coisas e falam de palavras que têm que ser entendidas dentro do seu contexto, que elas às vezes se explicam a si mesmas. Se a gente quiser sempre interpretar algo a partir de uma visão de fora e sem entender o que aquela pessoa diz, a gente corre o risco de mal interpretar e de manipular as informações, né, que realmente estão contidas, ou a intenção, digamos, às vezes, do autor de escrever. Mas, enfim, mas tem muitas coisas a se pensar. Ô, Lara, acho que essa é uma dificuldade que o Adventismo tem, e a gente também estava preso nisso na época, né? Da gente usar as escrituras como um texto prova em tudo. O Adventismo ele ficou preso dentro dessa regra. E eu acho que uma das coisas que deu muita assim, clareza para a gente é que a gente saiu dessa bolha de usar a Bíblia como intérprete de si mesmo. Porque se a gente for olhar o Adventismo, o conservadorismo, eles usam a Bíblia o tempo inteiro. E a dificuldade de entender muitas vezes as mensagens que o movimento tem trazido é justamente porque eles não conseguem sair, não é sair, eu não estou usando as palavras corretas, não consegue usar métodos diferentes para enxergar, porque na verdade as escrituras não tá tudo ali. É como se as escrituras fossem uma pedra bruta, mas que precisava de uma ferramenta para lapidar e conseguir enxergar o que as pessoas não enxergam. E eu acredito que a metodologia foi assim, por exemplo, a metodologia de dispensação foi uma coisa que a gente conseguiu, né? Deus trouxe isso para a gente através dos anciãos, para a gente conseguir enxergar que o decreto dominical ele não é um decreto sobre o domingo. Então, assim, o conservadorismo em si e o mesmo até o adventismo, eles estão presos nessa regra da Bíblia ser de interpretar a si mesmo. Não sei se eu estou correto em dizer isso, mas é só para deixar assim que veio um flash. Talvez a gente quer expressar, mas eu acho que a gente conseguiu ultrapassar não é ultrapassar, sair dessa regra de a Bíblia usar ela mesma como intérprete. A gente usa as escrituras, é claro, ela sempre vai ter, mas a gente tem uma ferramenta aqui, que é a metodologia, que consegue tirar, por exemplo, Daniel 2, a estátua e a pedra, né? O monte. É só a metodologia que consegue extrair daquele texto o que a Bíblia não consegue esclarecer. Você não vai conseguir tirar das escrituras, sem a metodologia, o que a gente entende hoje. Muito bom, muito obrigada, Renildo. E o João fala algo que eu acho que também se encaixa muito nisso, que mesmo que ainda use a Bíblia para tudo, muitas interpretações são feitas com base nas intenções e interesses da organização. Eu acho que tem muito isso. Eu acho que a igreja não é honesta quando ela aborda o texto bíblico. Pode ser muita Bíblia e se apegam com aquele com uma vitrine de que são muito bíblicos, mas eu acho que falta honestidade. Não, eu acredito que se a igreja realmente usasse, por exemplo, as regras de Miller, eles estariam numa situação melhor do que eles estão, mas infelizmente não acho que seja o caso.
Eu vou ler o texto, o que a Carla comentou, porque eu acho que é muito interessante para a gente também colocar na discussão. Tem um texto interessante que chama Saberes Localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio de perspectiva parcial de Donna Haraway. Ela é cientista e propõe uma visão corporificada, que produz um conhecimento corporificado e, como tal, localizado e parcial. A corporificação do conhecimento implica em se posicionar, ou seja, compreender que o saber é produzido por corpos e reconhecer a localização social e política que estes ocupam na escritura. Maravilhoso. Então, talvez possamos chegar a lugares distintos na interpretação das parábolas, porque partimos de background produzidos por olhares distintos, olhares que foram implicados por sua própria localização social e política dentro da estrutura. Ou seja, cada um olha para a árvore e pega a cereja que brilha aos seus olhos. E outras pessoas implicadas por outros saberes localizados nem acham que tem que escolher as cerejas na árvore, preferem pegar folhas. Sim, a questão das cerejas é muito maravilhoso. Essa possibilidade, né? E que tem uma subjetividade implicada. Achei maravilhoso. Nós gostaríamos de saber mais sobre isso. Cara, inclusive, se quiser apresentar para a gente, é uma Posso falar? Então, é porque aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. A gente está começando um projeto de pesquisa falando, né, sobre uma autora, uma feminista, Judith Butler. E aí a gente vai entender os discursos de violência produzidos nas obras de Judith Butler, uma noção de democracia. Aí eu, para o meu professor, falei assim, professor, vou tentar ser o mais fiel possível a Judith Butler. Aí ele arregalou o olho e disse para mim assim, como, Carla? Você vai falar a partir de você, uma mulher cisgênero, heterossexual, o teu entendimento de democracia, e aí o meu colega, um homem cisgênero, homossexual, que só aqui já vai ter diferença nas próprias interpretações de vocês. Isso que você está querendo é impossível, entende? Não tem como fazer algo que não seja através do saber localizado, apesar de que a ciência, né, insiste nessa dureza, né, nessa visão, mas é uma visão mais... ela não é uma visão que sempre foi assim, entende? É uma visão que mudou muito, que agora tudo tem que estar ali dentro do experimento, né? Tem que ser provado, tem que ser experimentado, mas isso trouxe um reducionismo muito grande para a nossa compreensão de mundo, sabe? Nossa, com certeza. Carla, muito bom te ouvir. Gostaria até de ouvir falar mais sobre o tema, porque eu acho que é muito interessante e algo que justamente não pode ser ignorado, que nós somos pessoas diferentes e temos perspectivas diferentes. Até no final eu vou trazer a hermenêutica, acho que ela vai muito para esse lado, de entender que circunstâncias diferentes, momentos, tempo, enfim, trazem... Tem um impacto na mensagem, tem um impacto no entendimento, isso não pode ser ignorado. E justamente o tempo que a gente está vivendo aqui, né, 2024, a nossa visão, o nosso movimento, ele tem um impacto enorme sobre a maneira como a gente olha a Bíblia, a inspiração, as fontes de informação, e a gente ainda está construindo isso todo como movimento na nossa pluralidade, né? A gente deveria, pelo menos, estar fazendo isso, eu acho que é um objetivo. Então, a gente tem, né, outras formas de que o movimento especialmente fala de que a Bíblia é interpretada. Por exemplo, interpretada não, interpretar assim, interpreta a si mesmo. Que é a repetição e ampliação, o quiasma, a comparação e contraste, se alguém tem algum mais, pode falar. Então, são todas ferramentas que a gente vai usar para entender um pouco melhor como funciona, como a Bíblia se expressa. A gente tem versos, a gente tem a Tese usou, por exemplo, um exemplo que ele dá. Ela usou a repetição e ampliação para entender um pouco melhor alguns elementos de Atos 27. Por exemplo, a palavra chifre, né? A cidade que aparece lá, ela viu que o significado era Formosa, ela foi na Bíblia agora. O que a Bíblia fala sobre Formosa? E achou lá em Cantares 4:7 um verso que diz: Tu és formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Então, ela viu uma repetição e ampliação. Formosa, em ti não há mancha. Que em ti não há mancha seria
repetição e ampliação de formose. Então, ser formosa também é não ter mancha. E ela trouxe para a história e teve um significado em relação a isso. Quiasmas, a gente vê versos que tem quiasmas que repetem, né? Assim, que as partes centrais são iguais, as partes da extremidade também se repetem, que também ajuda a gente a entender melhor um texto. De alguma forma, é uma espécie de repetição e ampliação, mas se repete e amplia na forma de quiasma. E a questão da comparação e do contraste, né? Que isso tudo traz muita riqueza e nos possibilita exercitar o nosso pensamento. Eu vejo que, especialmente a comparação e contraste, né? Que a comparação é um elemento que a parábola nos traz, né? A parábola nos permite a comparação, mas é importante e necessário a gente entender que também existe um contraste, né? Senão a gente vai achar que duas coisas que, né, como ovelha igual uma pessoa, e é muito mais amplo e diverso do que isso. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter isso em mente, mas quando eu falo aqui do estudo da Bíblia, eu não acredito que seja só do estudo da Bíblia, eu falo como um todo, uma forma de pensar, de abordar diversos temas, de saber. Eu vou falar sobre o tema, eu vou pensar num tema, eu vou estudar, mas eu sei que essa perspectiva, esse autor, o que isso impacta em mim não é o único, né? Claro, é único porque é o que é a maneira como eu vejo, como a Carla estava comentando, só eu posso ter essa experiência com esse texto, mas existem outras formas de ver, de entender e de interpretar isso, e eu preciso considerar essa existência, não achar que o que eu tenho é a verdade absoluta ou a única forma de ver, né? Eu tinha outras coisas para falar. Não, mas o que eu acho... Só um comentário da questão do quiasma também, que a nossa linha de restauração é um quiasma, por causa que ela começa no Éden, termina, né, no novo Éden, e daí tem a queda, né, de sexismo, adoração, escravidão, e volta a se restaurar por escravidão, adoração e sexismo, né? Ela é realmente uma parábola, eu acho isso muito interessante, né? E esse é o formato da parábola também. Então seria A, B, C, C, porque os pontos são equivalentes em cada lado da parábola. Mas, enfim, eu queria agora trazer uma coisa que eu fiquei pensando nos últimos estudos do Parminder. Várias coisas, que eu fiquei pensando muitas coisas. Mas eu queria ouvir um pouco vocês na questão, especialmente ele usando nos estudos dele, né, a comparação e contraste, que é um ramo da nossa metodologia e é muito importante. Eu acho que ele aglutina muitas questões da metodologia em si próprio. Por exemplo, quando o Parminder ele tem feito alguns estudos, não sei quantos, ele tem comparado e contrastado o feminismo radical com o feminismo liberal. Alguém lembra como foi feita essa comparação? Em que parte, em que contexto ele está comparando? Ninguém? Então tá, vocês não lembram, vocês não viram. Clara, Pode falar. repete a Oi? pergunta, por favor. Como que o Parminder, nos últimos estudos dele, vários, está comparando o feminismo radical e liberal, comparando e contrastando? Como ele está fazendo? Qual que é a comparação que ele estabelece entre os dois? Hum, Ou fala qualquer coisa que tu lembra. Se tu lembra de alguma coisa, pode falar. acho que eu não sei responder agora. Não tem problema. Darelis, Pode falar. algo que eu lembro é que ele disse que o feminismo liberal estaria julgando dentro das regras estabelecidas, né, e o radical fora delas, se não me engano, não é assim? Por aí. Por aí, foram vários estudos
Só que o que ele propõe é que o liberal, ele trabalha trabalha com o sistema, né? E essa questão, ele vai fazendo perguntas e gerando essa discussão. Só que quando ele compara com o radical e questiona as pessoas que se dizem feministas radicais e tudo mais, a conclusão é que se chega é que o radical também trabalha dentro do sistema. Então, na prática, não, o feminismo radical, menos as ideias que a gente tem dele, não estaria trabalhando fora do sistema. Então, nesse sentido, não haveria um contraste. E ele chega a dizer que a gente precisa, ao que eu entendi, né? É muita coisa dos estudos, mas de que o feminismo, por si só, ele já nos dá 100% daquilo que a gente precisa. A gente não precisa do feminismo radical para nos dar algo diferente, né? E fica perguntando o que é radical, raiz, enfim. E faz toda uma construção, vários estudos, ele compara e contrasta, simplesmente comparando e contrastando esses dois temas, trazendo perspectivas, né? É ele que está conduzindo, então ele vai guiando as coisas de uma certa maneira, e a conclusão que chega, ao que eu entendi, se alguém entendeu uma coisa diferente, é que, na verdade, o feminismo radical não trabalha fora do sistema, não tem como trabalhar fora do sistema. Nós não trabalhamos fora do sistema e nem concordamos que isso seja um meio válido e que o feminismo, por si só, ele é mais abrangente, já seria 100%, já supriria 100% das necessidades que a gente precisa ou da luta, e não precisaria de um feminismo radical fazendo algo diferente, né? Porque se 100% já está coberto, não precisa de algo que traga algo a mais, não tem algo a mais a ser trazido. Aí, o que eu acho interessante é que foram vários estudos fazendo isso, acho que foi uns 4, 6 estudos, talvez mais, só, né, nesse questionamento, antes dele pegar qualquer texto, qualquer inspiração para tentar se embasar, ou seja, ele só estava exercendo o pensamento das pessoas, que as pessoas se questionassem, fossem para um lado, olhassem por uma perspectiva, olhassem por outra perspectiva, para ir chegando na conclusão que ele chegou, né? E só depois ele foi para o capítulo 5 do Parábolas de Jesus, falar sobre o reino de Deus, que é uma semente de mostarda, e aí a gente trouxe várias questões também dentro disso, que a gente não vai para isso, mas o que eu acho interessante, eu acho esse exercício do pensamento, o exercício do questionamento, da gente questionar as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente vê, né, por perspectivas diferentes. Eu acho que isso é metodologia, isso é válido e importante para o nosso caminho. Eu acho que vejo algumas pessoas que não gostam muito dos estudos do Parminder, mas é justamente porque ele está tentando fazer esse exercício, ele não está querendo dar resposta simplesmente e avançar rapidamente, ele está querendo exercitar e trabalhar com o nosso cérebro lento, né, que é o mais perigoso, mais preguiçoso e que quer, assim, evitar gastar energia e esforço. Então, eu acho isso muito interessante, mas ao mesmo tempo surge no estudo também, eu acho que ele traz a questão de, então a tese estaria errada? Então a tese falhou quando ela nos apontou o feminismo radical? Como que a gente lida com isso? E me pareceu, talvez eu não entendi muito bem, mas que essa seria uma grande questão, uma preocupação, não preocupação da tese estar errada, mas uma preocupação de o que a gente faz com essa informação agora e como a gente concilia tudo isso. Alguém tem uma sugestão de como a gente resolveria isso? Se não, eu vou ler rapidinho para a gente. Eu acredito que a gente resolve isso com metodologia, com as regras da hermenêutica, para mim, já são, de alguma forma, a solução dessa situação. Eu vou ler as regras 2 ao 7, da 2ª até a 7ª, mais ou menos, são mais curtas. Eu acho que ajuda a gente a entender como essas duas ideias podem coexistir dentro do mesmo movimento, podem ser e ter sido necessárias. Tá? Uma parte não é o todo. As palavras evoluem em significado através de centenas de anos ou até curtos períodos de tempo. Fatores culturais afetam o significado. Circunstâncias alteram o significado das palavras. Uma mesma palavra pode ter significados diferentes na mesma história. E uma palavra ou situação pode ter significados diferentes dependendo da perspectiva.
pode ser interpretada diferente pela mesma pessoa, dependendo do contexto. Para mim, isso, hermenêutica, que foi uma chave que o próprio Parmenides trouxe, enfatizou para a gente há uns anos, a chave para isso é simplesmente uma questão de perspectivas diferentes. Quem está falando, com que intenção está falando e qual que é a visão que traz para o feminismo radical. O que eu entendo que a tese em 2021, quando ela estabelece, 2019 ela estabelece feminismo, 2021 ela fala, não, mas não é só feminismo, é feminismo radical, tá mais estrito de alguma forma. Nós éramos conservadores até pouquíssimo tempo atrás, né, de 2021 até ontem. Então, quando a gente vai para o feminismo, eu admito para vocês, mesmo sendo uma pessoa, né, enfim, jovem, que deveria talvez ter contato com essas informações como um todo, eu não fazia ideia do que era feminismo. E nesse feminismo existem diversas correntes também, diversos pensamentos, diversas de alguma forma, ideologias. E a tese, quando ela fala do feminismo radical, ela quer fazer uma distinção. Quando ela distingue feminismo radical, liberal e cultural, falando especialmente do radical e liberal, não é uma distinção que você vai achar lá fora. O radical, sim, mas o radical lá fora é representado, visto pelas outras pessoas como simplesmente aqueles que rejeitam mulheres trans. E essa a gente sabe que não é a nossa visão, ela até nos adverte disso. Mas o feminismo liberal, se você perguntar para uma feminista estudada, ela vai falar que é uma coisa horrível, não pela visão que a gente tinha, mas o feminismo liberal para o mundo é o feminismo do liberalismo econômico. Então, é algo que a gente não concorda, mas essa é a visão que tem. A gente contrapõe liberalismo o liberal com o conservador, com a nossa visão, né? Então, com o fato de usar batom e essas coisas, né? O feminismo do lipstick seria o feminismo liberal, mas a nossa classificação, na classificação simples que até trouxe para a gente, que não tinha conhecimento nenhum de feminismo, conseguir entender algumas coisas. Como feministas radicais, nós somos contra pornografia, somos contra prostituição, questionamos os padrões, os estereótipos estéticos, né, que não estão aí por acaso, e que existem alas e pessoas dentro do feminismo que não estão nem aí, dizem, a mulher escolhe, se a mulher quer ficar maquiada, se as cantoras pop querem se sexualizar, a escolha delas, isso é empoderamento. Ela questiona e fala que não é bem assim, que existe, né, uma raiz para isso tudo, a raiz está no patriarcado, no valor que se dá à mulher, isso tem que ser questionado. Então, ela faz essa divisão mais pensando no questionamento. Mas você vai para o mundo, tem muitas feministas que estão questionando tudo isso, que né, levantam a sua luta contra estereótipos e toda essa indústria da estética, da moda, etc., e sem se declararem feministas radicais. Então, a gente tem que, eu acho que entender isso, que quando a Tess fala sobre isso lá em 2021, ela está dentro de um contexto, dentro de uma visão, como assim, um cuidado para que a gente de alguma forma tenha um guia, não fique totalmente perdido nesse mundo que é o feminismo, nessas muitas perspectivas que se pode ter. Ela dá um certo amparo, né, e respaldo para algumas coisas, e ela usa esse termo feminista radical, liberal, e cultural, mais como uma alegoria para simplificar, para a gente entender. Agora, quando ele fala sobre radical e liberal, ele está trazendo outra perspectiva, ele está trazendo uma outra questão, está falando sobre a questão de mudanças sociais e como trabalha no sistema, uma questão que eu vejo em alguns aspectos mais complexa, mais profunda em alguns aspectos, enfim. Eu admito que eu acreditava que, como radicais, a gente acredita na destruição do sistema, mas eu não acredito que esse sistema vai ser destruído nessa terra. Eu acredito que é só no céu, aqui na terra a gente faz o que pode, mas a gente sabe que não vai acontecer. Então, não sei quais são realmente a intenção até o final dele, de entender como é o reino de Deus através disso, e como a gente deveria talvez trabalhar e atuar. Não sei, mas o que eu vejo bem claramente é que essas palavras, radical para a tese, a ideia que ela trouxe para o Parminder, tem uma certa evolução e uma mudança de significado. Isso tudo também é metodologia. Eu acho que a gente entender isso faz com que a gente não se desespere de alguma forma quando a gente vê uma mudança, uma suposta mudança, quando na verdade se a gente entende metodologia, se a gente entende a hermenêutica, a gente entende que faz parte de algum tipo de mudança, ver uma mesma ideia, sob uma perspectiva diferente,
e a gente pode olhar para isso e aprender algo disso também. Eu acho que é isso que eu queria falar, trazer para a gente hoje. Não sei se alguém gostaria de fazer um comentário, senão a gente fecha. Então, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por mais esse sábado. Obrigada por esse entendimento que a gente pode ter de Ti. A gente sabe que ainda faltam coisas para entender, a gente sabe que, às vezes, as intenções que Tu tem no Teu coração vão muito além daquilo que a gente imagina, mas a gente pede para estarmos dispostos ao Teu querer, à Tua vontade. Nos ajude a aprender, a nos dedicar também a utilizar a metodologia, não só quando a gente estuda, mas quando a gente acompanha estudos, quando a gente discute sobre determinados temas e contempla informação, que a gente possa fazer de maneira cuidadosa também, porque a gente sabe que a gente também é formado e alimentado por aquilo que a gente contempla e se informa. Abençoe o restante do nosso sábado, em nome de Jesus. Amém.